Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Atos capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como conseguisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Então, apesar de os irmãos passarem por determinadas situações e dificuldades na caminhada cristã, eles não desistiram de pregar aquilo que eles acreditavam e que entendiam que dar a vida por esta mensagem e por esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos é muito mais prestigioso, muito mais vantajoso do que viver na carne aqui neste mundo. Nós cristãos que já nascemos de novo e, por incrível que pareça, eu não diria incrível que pareça, mas por mais que tenhamos nascido de novo, nós sabemos que viver na carne é sofrimento, é dor, é angústia, é tristeza, porque ainda estando na carne, nós não conseguimos agradar a Deus da maneira como nós queríamos agradar, da maneira como nós queremos agradar. Porque há em nós uma nova natureza que diz que nós devemos viver para a glória de Deus. Ou melhor, que confirma o sabermos que nós devemos viver para a glória de Deus. Nós entendemos que devemos viver para a glória de Deus porque está escrito: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, como está escrito em Romanos 11:36. Mas por estar nessa carne e por haver ainda em nós essa natureza pecaminosa, nós não conseguimos fazer tudo o que queremos. O apóstolo Paulo testemunhou a respeito disso em uma das suas cartas, se eu não me engano, na carta que ele escreveu a Coríntios, dizendo que aquilo que ele queria fazer, não fazia. Mas o que ele não queria, isso ele fazia. Ou seja, demonstrando assim a luta entre o espírito e a carne. Ele escreveu também para a igreja da Galácia, mostrando a respeito disso, que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, porque são opostos entre si, para que porventura não façais o que seja do vosso querer. Pois então aqui, eles anunciando o Evangelho, pregando em Icônio, Listra e Derbe,
eles tiveram perseguição. Eles foram perseguidos tão somente por pregar este evangelho, que uma vez ele foi perseguidor, mas encontrando-se com Cristo, tendo um encontro com Cristo, ele se tornou uma nova criatura. E quando nós nos tornamos uma nova criatura, toda a perspectiva de vida muda. Todo o nosso agir muda, todos os nossos sentimentos mudam. As nossas ações mudam. Porque agora recebemos uma natureza divina que veio do alto, que é o nascer de novo. O apóstolo Paulo chega a dizer: Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, quando essa nova natureza, quando nós recebemos ela, quando Cristo passa a habitar em mim, viver em mim, eu não tenho outra alternativa a não ser viver para a glória dele. E louvá-lo, engrandecê-lo e exaltá-lo por tudo que ele é e tem feito na minha vida. Então, você vai ver aqui que em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então os irmãos, eles anunciavam o evangelho. Eles entravam nas sinagogas, né? Isso, muitas vezes as pessoas dizem: nós devemos pedir licença para pregar, perguntar às pessoas se elas querem ouvir, para não sermos atrevidos. Na verdade, né, o evangelho é uma mensagem de atrevimento. Você não pede licença. Não foi à toa que os irmãos foram perseguidos. Eles não foram perseguidos por pedir licença e pregar. Eles foram perseguidos por pregar. Não se pede licença para pregar o evangelho. É tanto que o Senhor disse que quando nós entrarmos numa casa, se naquela casa tiver pessoas de paz, né, nós dermos a paz e ali houver pessoas de paz, a paz ficará sobre aquela casa. Mas se não houver, então nós devemos nos retirar e bater o pó da sandália para que sirva de testemunho contra elas. O evangelho é uma mensagem de resgate. Não se trata de pessoas quererem ou não. Se trata exatamente de pessoas que não podem querer, não podem crer, por estarem mortas em seus delitos e pecados. A menos que o Filho liberte essas pessoas por meio da mensagem do evangelho, e assim eles, crendo, eles possam receber a nova natureza que vem de Deus, ser uma nova criatura, eles jamais aceitarão, jamais permitirão, jamais darão crédito ao evangelho. O evangelho é uma mensagem para ser pregada ousadamente e não por licença ou por aceitação. Então Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então a mensagem do evangelho converteu pessoas ali. Grande multidão veio a crer, tanto de judeu como de gregos. Mas os judeus incrédulos, veja, havia um grupo que creu e havia um grupo que não creu. E os que não creram, o que foi que fizeram? Eles incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. É isso que acontece. O evangelho ele causa duas reações: a fé ou a incredulidade ainda maior.
aqueles homens incrédulos poderiam muito bem ter ouvido, não dado crédito e cair fora. Mas, além deles serem incrédulos, não crerem, eles incitaram e irritaram os ânimos do gentio contra os irmãos. Ou seja, eles quiseram tornar a caminhada dos irmãos dificultosa, perseguindo, injuriando, odiando, não dando crédito à mensagem. Mas o verso 3 vai dizer: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígio. Então, ainda que houvesse pessoas crendo e pessoas ali incrédulas que incitavam e irritavam os ânimos do gentio, o verso 3 vai dizer que eles demoraram ali muito tempo. Ou seja, eles não ligaram para a incitação e a irritação dos judeus contra a igreja, incitando e irritando os ânimos dos gentios contra os irmãos, contra a igreja. Eles passaram ali, eles ainda ficaram ali muito tempo falando ousadamente no Senhor. Então eles tinham um objetivo maior ali, era falar no Senhor, falar daquele que é o responsável pela salvação e que entregou a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso faz toda a diferença. Alguém já disse que é melhor morrer pela verdade do que viver sem ela. E é essa a condição em que os apóstolos se encontravam e os discípulos se encontram todas as vezes que pregam o Evangelho. Eles pregam o Evangelho ousadamente, a todo custo, não se importando com a reação de ninguém, entendendo que somente Deus, por meio da sua graça e por meio da fé, pode transformar uma vida, pode dar uma nova vida àquele que é uma natureza, uma velha natureza, uma natureza pecaminosa, aquele que é depravado e morto espiritualmente por natureza. Então, eles demoraram ali ainda muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual quem? O Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então o Senhor agia, eram os discípulos agindo na terra com a mensagem e o Senhor agindo no céu com prodígios, com milagre, com sinais, mostrando assim que esses homens não estavam de brincadeira, não estavam fazendo a sua própria vontade, mas recebendo ordens superiores daquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, e que pode conceder a homens comuns que eles realizem sinais e prodígio, confirmando assim a palavra da sua graça. Verso 4 vai dizer: mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Ou seja, houve uma divisão entre crentes e incrédulos ali. Ou seja, a mensagem não causou admiração apenas, causou um tumulto. Um tumulto. Porque aqueles que se opõem a Cristo, eles se opõem a todo custo e não se importam com as consequências. Eles querem demonstrar toda a sua rejeição ao Filho de Deus, a sua graça, a palavra da sua graça. Dividindo-se assim o povo, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos.
Verso 5 vai dizer: E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Então, a rejeição era tão grande que eles causaram um tumulto e se associaram com as autoridades para ultrajar e apedrejar os discípulos, os apóstolos. Verso 6 diz: Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia e circunvizinhança. Então os irmãos simplesmente saíram dali, foram anunciar em outros cantos, em outros lugares. Fizeram a sua parte, fizeram a vontade do Senhor ali. Houve rejeição, eles não revidaram, não retrucaram, não discutiram, não fizeram manifestação. Não. Simplesmente, por assim dizer, bateu o pó da sandália ali contra eles, como testemunha contra eles, e foram para outros lugares, para Listra, Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde fizeram o quê? Verso 7, onde anunciaram o Evangelho. Então, a mensagem e a disponibilidade dos irmãos em anunciar o Evangelho não acabou. Você quer ouvir o Evangelho? Eu sentarei com você e pregarei sobre o Evangelho até Cristo voltar. Mas se você não quer, eu irei procurar outras pessoas que queiram ouvir o Evangelho. Que Deus abençoe a todos e na próxima mensagem nós daremos continuidade do verso 8 em diante de Atos capítulo 14. Ao lembrarmos do teu nome, Jesus Cristo, não podemos esquecer do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, pra morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais podia nos dar novo alento. Ninguém mais podia numa cruz morrer. Para nos salvar deixaste tua glória, e tal glória vamos logo conhecer. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem
pôde dar-nos tanto